Olá, meus queridos e queridas deste canal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Mariane Mendes, eu sou designer gráfico. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Quero dizer que sou muito grata pela sua visualização e pela sua presença aqui. No vídeo de hoje eu vou responder 7 perguntas sobre briefing. Bom, esse vídeo é um convite da Letícia Araújo. A Letícia ela é professora do MBA da Faculdade Estácio de Sá. E ela que me mandou essas 7 perguntas. Então, Letícia, um beijo. Muito obrigada por ter enviado as perguntas. Espero te ajudar aí com a resposta delas, tá? E para quem tá assistindo esse vídeo no meu canal no YouTube, para um pouquinho aí, se inscreva, deixa o like nesse vídeo pra gente continuar esse conteúdo. Bom, a primeira pergunta que a Letícia me mandou é... Ó, tô com uma colinha aqui, eu vou ler, tá? Que eu não lembro todas de cor. Mas, qual a importância de um briefing bem feito para o trabalho do designer? Bom, o briefing nada mais é, contextualizando, né? Para quem não sabe. Ele é um documento que o designer ele fornece ao cliente para que o cliente possa responder as perguntas referentes ao objetivo de determinado trabalho. Então, é nesse briefing que a gente colhe todas as informações pertinentes para que a gente possa desenvolver qualquer projeto, tá? Esse briefing ele pode ser enviado em formato Word, um formulário, ou até mesmo feito por ligação ou uma videoconferência com o cliente, tá? A maneira como você vai colher essas informações não importa. Eu, particularmente, prefiro ter tudo escritinho ali, tudo documentado, porque durante um projeto eu posso precisar voltar nesse documento várias vezes para poder rever alguma informação. É por meio do briefing que o designer consegue captar as informações necessárias para que ele possa trabalhar num projeto, né? Ele é importante porque aumenta a possibilidade da gente ser mais assertivo no final, no resultado entregue, e também reduz a possibilidade de refação. Então, quanto menos informação você tem para você fazer qualquer desenvolvimento, mas você fica imaginando, tentando adivinhar, e o objetivo não é esse, né? É tudo sair conforme a expectativa do cliente. A segunda pergunta aqui é: quais os principais elementos do briefing que impactam no trabalho do designer e por que eles não devem ser deixados de lado? Muitos projetos requerem briefings diferentes, um pouco um dos outros, né? Tem projeto, por exemplo, de logotipo, que eu preciso de algumas perguntas mais profundas, para redes sociais nem tanto. Mas eu separei aqui algumas perguntas que se assemelham entre um projeto e outro, que podem ser usados em mais projetos. Então, por exemplo, qual o tamanho da peça e onde ela será veiculada? Então, se a peça é para ser impressa, se a peça vai ser para feed, se ela vai ser para story, se ela vai ser para um banner de site. É muito importante fornecer essa informação para o designer, porque o tamanho do layout, o espaço que você tem para trabalhar, ele interfere em como o designer vai fazer essa diagramação, tá? Então, é uma das primeiras coisas que tem que ser passadas para o designer. A gente fala assim, mas depois é só alterar o tamanho e redimensionar. Não é tão simples assim. Se a gente tem muita informação que cabe, por exemplo, num tamanho A4, um tamanho de feed, quando você passa para um tamanho de anúncio, um ads para o Google, muda toda a narrativa, tá? A segunda coisa que influencia muito e também deve ser passada para o designer no início do projeto é qual texto completo vai ter nessa peça. A quantidade de texto também influencia em como o designer vai fazer essa diagramação, se ele vai precisar de mais uma coluna ou não, se ele pode abusar de imagens porque essa peça vai ter menos texto ou vice-versa. Não existe essa coisa, vai fazendo aí, depois eu te mando o texto. Isso não funciona. Antes de pedir o projeto para o designer, já separa todo o texto que vai ter nessa peça. Uma outra coisa muito importante também de já passar no início do projeto é qual o público-alvo essa peça vai atingir. Então, vocês concordam que o aspecto visual de uma peça que atinge o público infantil é muito diferente do aspecto visual que atinge um público mais maduro, tradicional? Então, com quem ela quer comunicar, é importante já trazer isso à tona no início, porque senão o designer vai procurando referências de determinada área e, na verdade,
o objetivo final é para outro cliente. Então, esse erro pode ter que jogar uma arte no lixo, e isso custa dinheiro e tempo, tá? A outra coisa é qual a mensagem e qual emoção você deseja transmitir com essa peça. O que você quer despertar na pessoa, no observador, né, no público, quando ele visualizar essa mensagem? Qual tipo de emoção você quer trazer à tona? Qual tipo de experiência ele já teve que você quer conectar? Qual tipo de lembrança você quer trazer? Um designer, ele consegue trazer emoções de acordo com a escolha das cores, das formas, do semblante de uma imagem que ele coloca nessa peça. Então, qual emoção e qual mensagem você deseja transmitir? Também é muito importante passar isso no briefing. Você tem restrição de cores ou elementos para essa peça? Então, por exemplo, olha, você pode dar uma liberdade para o designer, olha, você pode ficar livre para poder fazer a melhor criação, ou não, olha, não quero que use vermelho, não quero que use preto, por exemplo, não quero que use tom pastel, não tem nada a ver com a minha marca, não tem nada a ver com a emoção. Então, também isso pode custar tempo se você não passa essa informação. O designer leva um tempo para poder fazer uma peça, ele apresenta e chega no final, você fala, mas eu não gosto dessa cor, o cliente não gostou dessa cor, essa é a cor que ele mais odeia na vida. Então, se tiver alguma restrição de cor, de elemento, de foto, enfim, já passa também isso no início. Quais são os diferenciais do serviço ou produto que você esteja tentando vender ali, por exemplo, se for uma peça de venda, né, com a finalidade de venda? Então, se você tiver diferencial, na verdade você tem que ter, né? Se você não tem um diferencial no mercado, eu não sei o que você está fazendo aí, mas é importante passar também, porque o designer, ele pode ter alguma estratégia de ressaltar esse diferencial numa peça. E o que você não gostaria que estivesse presente nessa peça, e o que você não gostaria que o seu público remetesse ao ver essa peça. Também é muito importante, né? Do mesmo jeito, o que você gostaria que eles sentissem, o que você não gostaria que eles sentissem. Também é muito importante. A terceira pergunta que a Letícia me mandou foi: quando o designer não tem contato com o cliente, o profissional que gerencia a conta é quem faz essa ponte. É comum isso acontecer também. Como este profissional deve lapidar o seu olhar para conseguir transmitir a essência do cliente? Bom, a minha dica aqui é procurar muita inspiração, tá? O designer, a maioria das vezes, a gente consegue absorver informação de modo imagético. Então, quanto mais imagens você conseguir mostrar de referência para o designer, de como essa marca quer ser percebida e como ela não quer ser percebida, isso já ajuda muito, tá? Então, esse profissional que gerencia a conta, ele vai fazer muitas perguntas para o cliente. Eu aposto que ele também tenha um briefing, né? Para ele poder captar esse projeto do cliente, e para passar isso para o designer, a melhor forma é você trazer algumas imagens de inspiração. Não necessariamente tem que ser do mesmo segmento, do mesmo nicho. Temos aí o Pinterest, o Google, enfim, muitas maneiras de você trazer aí algumas inspirações. Então, por exemplo, você falar para o designer, olha, o cliente gosta muito desse tom de azul, o cliente gosta muito desse estilo de imagem, o cliente odeia esse outro tipo de imagem. É uma ideia aí de como você pode trazer essas referências e tornar essa comunicação bem mais eficiente. A quarta pergunta é: então o profissional que gerencia as redes sociais e o designer precisam ser muito parceiros, certo? Correto. Eles precisam ser muito parceiros, ter uma comunicação muito eficiente, conversar o máximo possível, e é muito importante também que eles tenham uma afinidade, né? É comum, tipo, alguns profissionais... Aquela famosa história de não bater o santo, acontece com qualquer negócio, com qualquer profissão. Então é importante que você encontre aí um profissional que você tenha afinidade com o trabalho dele, que ele seja flexível para ouvir também, para transmitir ideias. Então, mesmo que os dois estejam trabalhando de forma autônoma, num projeto, essa relação tem que ser de equipe. A quinta pergunta é: qual a importância do design nas peças desenvolvidas para redes sociais?
São muitas as vantagens, né? Mas um design bem elaborado nas peças, ele tem a função de transmitir confiança, credibilidade, transmitir profissionalismo, ele facilita a identificação por parte do público. Então, ou seja, quanto mais você repete aquele design, aqueles padrões que você criou, mais o público vai conseguir identificar quem é que está falando com ele, qual é essa marca que está falando com ele ali no feed. A gente tem muito pouco tempo para identificar uma peça no feed, né? A gente tem esse hábito de rolar feed mesmo, é muito rápido ali, é fração de segundos. Então, quanto mais você conseguir padronizar sua marca e os seus elementos, mais vai facilitar do seu cliente te identificar na hora que você estiver ali no feed. E se você tiver um conteúdo bom, uma estratégia de conteúdo boa, ele vai parar ali para ler o que você quer dizer, simplesmente por ele ter identificado que é você. Então, existe uma sequência da cognição, que primeiro é cor, forma, e depois que a gente identifica o texto, né? Então, não adianta você ter ali um texto, um conteúdo maravilhoso, se o cliente não sentiu-se atraído pela cor, pela forma que você usou, para que ele possa ler. Então, tudo isso tem que estar trabalhando em conjunto. A sexta pergunta aqui é: conte uma experiência positiva e uma negativa que você já tenha vivenciado. Bom, a positiva é que já aconteceu de, ao eu enviar o briefing para um cliente com essas perguntas que a gente faz, ele perceber que nem ele mesmo sabia tanto sobre o negócio dele. E isso fez o quê? Ele dar um passinho atrás, estudar sobre o seu negócio, entender por que ele faz o que ele faz, para ele poder transmitir essas informações para quem fosse trabalhar para ele, para quem fosse criar os materiais dele. E por isso ele me agradeceu muito e com certeza isso agregou muito no negócio do cliente. Ele perceber que ele não sabia tanto e ele ter um norte ali, o que ele precisa saber para que ele pudesse contratar profissionais. Então foi uma experiência muito positiva que agregou valor ao trabalho, né? Ele viu que esse trabalho trouxe para ele insights que nem ele mesmo imaginaria ter. E a experiência ruim é porque às vezes alguns clientes têm preguiça de responder um briefing, né? Isso é comum de acontecer, e quando ele não percebe que essa etapa é muito importante, que vai ditar se nós vamos acertar de fato a essência que ele deseja transmitir, muitas vezes a gente recebe briefing com respostas incompletas, faltando perguntas. Isso faz que a gente gaste um tempo maior correndo atrás dessas respostas. Então, muitas vezes você precisa marcar uma reunião, você precisa ligar, fazer essas perguntas de outras maneiras, né? Para que você colha mais informação. Então, essa é uma experiência ruim que é comum de acontecer. Assim, o cliente não vê o benefício de preencher o briefing. E isso acarreta em maior tempo dedicado para obter essas respostas. A sétima e última pergunta que eu recebi aqui foi: que conselho você daria para quem está iniciando nessa área ou mesmo para quem já trabalha, tá? Meu primeiro conselho é: ouça muito o cliente, faça muitas perguntas, deixe ele falar muito sobre o negócio dele. Quanto mais perguntas você fizer, mais respostas, mais informação a gente tem para trabalhar. Então, entender que o cliente não é seu inimigo, ele é o seu parceiro nesse negócio. E quanto mais perguntas você conseguir fazer, mais acervo de informação a gente tem para trabalhar. Isso com certeza vai refletir aí em um trabalho mais assertivo, maior possibilidade de ter as peças aprovadas, do cliente ficar feliz com o resultado. Bom, o segundo conselho é encontrar um profissional, um designer parceiro, flexível, e que você tenha a identificação, como eu falei lá atrás, né? Se você já teve uma experiência ruim com profissionais autônomos, com freelancers, não leve isso para o lado de que a classe é ruim, que ninguém tem responsabilidade, porque eu sei que muitas pessoas já tiveram experiências ruins, mas também tem muito profissional bom no mercado, tem muito profissional que pode te atender aí de uma forma efetiva e para vocês trabalharem, conseguirem ótimos resultados juntos, né? E o último conselho é não negligenciar realmente essa parte de briefing, né? Muitas vezes um projeto, você chega lá no final e ele não saiu como esperado, o cliente não ficou satisfeito e a gente descobre que a gente tem que voltar lá no briefing, que a gente não fez as perguntas certas, a gente não tá com as informações suficientes para poder trabalhar. Então, é a etapa mais importante, é ela que vai ditar
todo o projeto, todo o rumo do projeto e não negligenciar essa etapa de briefing, não ter preguiça de responder. E se você está trabalhando com um profissional que não te dá um briefing, que não te pede informação, desconfie, tá? Realmente é uma das etapas cruciais para se ter sucesso no final de um projeto. Bom, gente, eu espero que essas respostas tenham ajudado vocês. Eu me mantenho à disposição aqui. E se você está ouvindo no YouTube, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. E se você não conhece o meu canal, pessoal aí da Estácio, convido vocês a seguirem lá Mariane Mendes Design no YouTube. Beijo!